Olá, malta. Bem-vindos a mais uma apresentação de um jogo. Hoje o jogo que eu escolhi é o Middle-earth Quest. E neste caso, o jogo Middle-earth Quest é um jogo de aventura que se passa no setting, no ambiente de Senhor dos Anéis. É baseado especialmente nos livros, portanto, para quem viu os filmes não vai reconhecer muita da informação que aqui está, ou melhor, até vai reconhecer, mas vai também perceber que é bastante diferente. Portanto, para quem lê os livros, vai conseguir situar-se e vai também perceber o contexto e o conceito do jogo. O jogo vai passar-se numa fase muito específica da história do Senhor dos Anéis. Neste caso, vai passar-se nos 17 anos que separam a festa de aniversário do Bilbo e o regresso de Gandalf ao Shire para encontrar o One Ring, o primeiro anel, portanto, na posse de Frodo. Portanto, neste caso, passa-se naqueles 17 anos muito específicos. Eu aqui da minha parte vou tentar mostrar-vos um pouco como é que funciona o jogo. É um jogo relativamente grande, que vocês vão poder confirmar relativamente ao tabuleiro do jogo, como podem ver. Ele não cabe inclusivamente na mesa, ou pelo menos não cabe inclusivamente na câmara. Podem ver que o tabuleiro vai até esta zona toda, portanto é efetivamente bastante grande. Temos depois também aqui a restante informação e temos ali, como podem ver, aqui no topo, temos aqui um dos meus gatos, que está a fazer companhia aqui, aparentemente também quer aparecer no vídeo. Portanto, vocês podem ver que o tabuleiro é bastante grande. Inclusivamente são dois tabuleiros. Portanto, são dois tabuleiros que prefazem o mapa da Terra-média, de Middle-earth, onde se passa o jogo. Portanto, tem muita informação, tem muita coisa a acontecer e eu vou tentar separar mais ou menos aqui a informação para vocês terem mais ou menos uma ideia. Portanto, o conceito do jogo, este jogo, o Middle-earth Quest, é um jogo de aventura. Portanto, é um jogo em que existe um número de jogadores, que podem ser um, dois ou três, que tomam o papel de alguns heróis da Terra-média, desta altura na Terra-média, que vão andar pela Terra-média, pelas várias localizações da Terra-média, para tentar impedir que Sauron ganhe força e que despolete a Guerra do Anel antes do tempo previsto, ou antes das forças aliadas, das forças do bem, das forças dos povos livres da Terra-média poderem agrupar-se e apresentar uma resposta adequada, uma resposta à altura. Neste caso, o que vai acontecer é que vai haver também um jogador que vai ser o Sauron, que vai ter um jogo completamente diferente dos outros jogadores, que vai tentar efetivamente completar plots, tentar impedir que os outros jogadores façam algo para impedir os seus plots e vai tentar então ganhar cada vez mais força e cada vez mais poder. O jogo na realidade vai desenvolver-se à base de objetivos, portanto existe um baralho de objetivos para cada facção. Neste caso existe um baralho de objetivos para o Sauron, que é designado, que são estas cartas. Existe existem cerca de 5 objetivos do Sauron. Existe também um número de objetivos para a facção dos Free People, que neste caso é representado por este baralho, e cada um deles e cada facção vai ter um objetivo. Neste caso, o Sauron vai ter um objetivo que vai tentar completar até ao final do jogo, e os jogadores que representam os heróis dos povos livres vão também ter um objetivo comum que vão tentar completar até ao final do jogo. Neste caso, para poderem ter uma ideia, já escolhi aqui um objetivo para a equipa do Free People, que neste caso vai ser o Isildur's Secret. Se vocês forem a ver, o Isildur's Secret significa que os heróis ganham. Vamos ver se eu consigo focar.
os heróis ganham se tiverem coletivamente 5 de favor. Portanto, favor é representado por determinados tokens, que são estes. Portanto, estes são os tokens de favor, parecem pergaminhos, que é efetivamente a representação que está aqui. E como podem ver, os heróis vão ganhar se efetivamente conseguirem ter 5 de favor coletivamente entre todos. O que demonstra que se calhar não é assim tão fácil como isso. O Sauron vai ter, o jogador que faz Sauron vai ter também um objetivo, que neste caso vai ser também secreto. E o objetivo do Sauron vai ser In Darkness Bind Them, e o jogador de Sauron vai tentar ganhar se o seu Yellow Story Marker chegar ao Stage 3 da Story Track. Portanto, esta informação para já não faz muito sentido, pelo que eu vou tentar explicar um pouco melhor o que representa esta informação. Se vocês forem ver então aqui um pouco mais acima, portanto, se forem ver aqui nesta zona, vai estar aquilo que se chama uma Story Track. Portanto, a Story Track vai até ao fim, até ao último espaço, que vai dizer final, e neste caso o que vai acontecer é que vão haver aqui vários marcadores, sendo que existem 4 marcadores naquela track, naquela linha. Portanto, 3 marcadores pertencem ao Sauron, que são estes 3. Portanto, estes marcadores que aqui estão, portanto, este representa os exércitos de Sauron, este representa Sauron a tentar ganhar poder e este representa a busca pelo anel. Portanto, o nosso objetivo como Sauron vai ser garantir que este token chega à fase 3 do jogo, que será, portanto, temos aqui a fase 1, temos aqui a fase 2 e temos ali a fase 3. Portanto, eventualmente, a partir do momento em que este marcador chegue à fase 3, está completo o objetivo do Sauron e ele tem a possibilidade de ganhar. Não é automático, porque existem vários compromissos que têm de ser feitos, mas para poder ganhar pelo objetivo, o Sauron vai ter de garantir que o seu objetivo é completo. Existe também um outro marcador, que é este que aqui está representado, que é o marcador dos Free People, e este marcador vai representar efetivamente a força coletiva das alianças dos Free People de Terra-média para tentarem impedir que Sauron consiga vencer. E neste caso, este marcador vai representar um avanço no esforço coletivo de todas as fações da Terra-média, e aquele marcador avança como recompensa para os heróis. Portanto, para terem uma pequena noção de como é que funciona, portanto, o marcador dos heróis vai avançar automaticamente. O Sauron tem de colocar plots em jogo para garantir que os seus marcadores avancem. Portanto, já vão perceber também toda essa informação. Portanto, para já, aquela informação que ali está, que eu acabei de vos dar, daquela track que vai até ali ao final do jogo, é informação importante, ou seja, é aquilo que gera o jogo, é aquilo também que é o relógio do jogo, ou seja, a partir do momento que um dos marcadores chegar ao último espaço, o jogo vai terminar. E vai terminar imediatamente. O que significa que existe um número limitado de turnos. Portanto, neste caso em concreto, como aquele marcador dos heróis vai avançar 2 espaços de cada vez, no máximo vai haver 9 turnos de jogo. Porque estão ali, ora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Portanto, são 18 espaços no total, o que significa que vai haver 9 turnos no máximo. É possível que hajam menos, porque é possível que o Sauron possa vencer mais cedo, também já vou explicar, mas efetivamente o Sauron vai ter de completar o seu objetivo, como foi mencionado, será garantir que o seu marcador amarelo chegue à zona 3 daquela tabela. Outra maneira do jogo terminar é se o Sauron conseguir chegar com os seus 3 marcadores a este espaço específico que aqui está. Aquele espaço está marcado, o que significa que se o Sauron conseguir jogar de maneira a que todos os seus marcadores avancem de uma forma equivalente e chegue ali àquele espaço marcado, significa que o jogo termina automaticamente. E neste caso em concreto vai haver aquilo que se chama também uma contabilização de domínio. Domínio é uma contabilização relativamente ao final do jogo, sendo que o domínio é representado e é contabilizado
mediante o marcador de cada facção, sendo que o jogador que estiver com o seu marcador mais próximo do final vai ser o jogador dominante. Isso vai ter alguma influência em algumas mecânicas de jogo, mas vou dar-vos aqui um exemplo. Neste caso, vamos imaginar que está assim, significa que o jogador do Sauron o jogador das Free People está dominante porque tem efetivamente apenas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 espaços até ao final, sendo que todos os marcadores do Sauron estão aqui. No entanto, a dominância também é marcada desta maneira. Portanto, se eventualmente o jogador do Sauron conseguir fazer isto, vamos contabilizar então o domínio, porque o jogador do Sauron, portanto, contabiliza o domínio também para estes espaços. Portanto, vamos contabilizar. Portanto, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E agora, contabilizando todos os 3 marcadores, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Portanto, neste caso, há um empate. E, no entanto, se este marcador estivesse aqui, na realidade, a distância entre o final, que neste caso será o último espaço ou será aquele espaço ali já marcado, portanto, só para contabilizar aqui, portanto, será ou o último espaço ou aquele espaço que ali está marcado. Neste caso, contabiliza-se todos os espaços, coletivamente, o jogador que tiver menos é o jogador dominante. Portanto, se forem a ver, no caso do jogador dos Free People, que tem ali o marcador, portanto, contabiliza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O Sauron contabiliza para este espaço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Logo aqui o Sauron é dominante. No entanto, se contabilizasse para o final, escolhia um dos marcadores e contabilizava 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Portanto, estaria empatado, mas na realidade o desempate é criado pela soma daqueles 3 marcadores para aquele espaço. Portanto, é um jogo que é altamente equilibrado nesse aspecto e o Sauron vai ter de garantir que consegue avançar nos seus plots e consegue avançar na sua informação. Para vocês perceberem mais ou menos como é que o jogo funciona, vou exemplificar-vos aqui um turno de jogo. Para tal, vou mostrar-vos aqui a zona de jogo do Sauron. A zona de jogo do Sauron é esta, que vai ter aqui várias informações, nomeadamente vai ter aqui a torre de Barad-dûr, que é representada por este pequeno espaço, aqui, e aqui temos a Torre de Barad-dûr. A Torre de Barad-dûr vai ter aqui 3 espaços para serem colocados plots. Os plots vão afetar zonas específicas no tabuleiro e o Sauron vai tentar garantir que estes plots estejam em jogo para conseguir avançar com os seus marcadores. Para exemplificar o que é que representa um plot, vou-vos mostrar aqui este plot do Sauron, que neste caso é um starting plot. Este é um plot de setup, significa que neste caso colocamos 2 de influência em cada Shadow Stronghold, que já vou explicar, 7 em extensões de Strongholds e 1 na Shadow Pool. Vamos buscar 2 Shadow Cards, uma para ficar com ela, outra para descartar, e vamos buscar 5 Plot Cards para ficar com 2 e as outras vão para baixo do baralho. Neste caso, isto é o setup e vai afetar Gladden Fields. Neste caso, todos os plots vão afetar uma região específica no tabuleiro e, neste caso em concreto, vão ter um marcador destes. Este marcador representa a localização do plot. Este é o plot número 1. Haverá outros, portanto, para assinalar o plot número 2 e o plot número 3. E aquele plot específico vai afetar Gladden Fields, que é esta localização aqui. Portanto, mete-se o marcador a dizer que aquele plot está a afetar esta localização. É muito importante porque aquela localização vai ser onde os nossos heróis vão querer ir para tentarem limpar aquele plot. Portanto, eu já coloquei também aqui alguma influência, vocês podem ver. A influência que eu coloquei é representada por estes marcadores. Estes são marcadores de influência, Shadow Influence, que neste caso representa a influência de Sauron a espalhar-se pela Terra-média. A influência é uma mecânica muito interessante neste jogo, porque a influência parte sempre de uma Shadow Stronghold, que é representado no tabuleiro por este espaço. Portanto, tem ali um espaço de uma torre negra. Tem aqui outra Shadow Stronghold, vou tirar daqui esta miniatura para vocês verem. Tem outra Shadow Stronghold ali e tem mais uma ali em cima, que não sei se conseguem ver, também tem ali, que é a torre de Mount Gundabad.
Portanto, temos aqui Barad-dûr, Dol Guldur e Mount Gundabad. Para os letrados do Senhor dos Anéis sabem o que é que representam estas três localizações. No caso do jogo representam as Shadow Strongholds. E neste caso, a influência do Sauron parte sempre de uma Shadow Stronghold. O que significa que a partir do momento em que o Sauron pode espalhar, vai fazer uma ligação, vai fazer aquilo que se chama uma cadeia de ligação para garantir que a sua influência está espalhada pelo tabuleiro. Portanto, neste caso temos aqui uma ligação direta de Barad-dûr até estas zonas aqui. Portanto, Barad-dûr tem 2 de influência. Depois tem aqui 1 e 1. Temos depois ali mais influência em Dol Guldur. Temos também 2, que por sua vez já faz ligação aqui, porque tem aqui esta ligação neste terreno. E temos também ali uma outra ligação, que neste caso tem a ver com Gladden que vai ter também ali alguma influência. Neste caso, a influência parte de Dol Guldur e vai afetar Gladden, que neste caso servirá também para proteger aquela localização de certos heróis metadiços que possam tentar ir ali limpar aquele plot. Como é que se limpam plots? Neste caso aqui em concreto, vamos analisar a informação. Os plots vão ter aqui informação, portanto tem aqui efetivamente o que é que representa. Portanto, neste caso vai representar o tipo de plot, portanto é o plot do anel. Tem também aqui o marcador que avança e o número de casas que avança. Neste caso, este plot vai avançar o marcador do anel vai avançar o marcador do anel uma casa. E depois tem também aqui um custo em favores. Neste caso, para qualquer herói poder eliminar este plot do tabuleiro, terá de chegar à localização onde está este plot e gastar 3 de favor. O que, se bem se lembram do objetivo dos heróis, favor é algo que eles têm de guardar até ao final do jogo. Portanto, eles ganham se tiverem coletivamente 5 de favor. Portanto, têm de fazer isto, têm de fazer escolhas de forma a garantir que ou os plots saem do jogo ou conseguem cumprir o seu objetivo. Portanto, havendo mais do que um jogador, e normalmente há sempre, porque há 2 jogadores, o jogador que joga do lado dos Free People joga com 2 heróis, tem de garantir que há favores suficientes para que consigam completar o objetivo, que pode ser outro qualquer. Portanto, poderia ser outro objetivo qualquer. Eu vou-vos mostrar aqui alguns. Vou-vos mostrar aqui alguns objetivos dos heróis. Portanto, os heróis podem também ganhar se coletivamente tiverem uma ou menos cartas de corrupção. Podem ganhar se cada herói completar a sua Starting e Advanced Quest, que eu já vou explicar. Podem ganhar se os heróis ganham se houver 2 ou menos minions em jogo, que é Minas Morgul, Captain Bay e Against the Shadow. Os heróis ganham se houver 2 ou menos tokens de monstro em jogo. Portanto, há vários objetivos diferentes. Eles são secretos, dá alguma variedade ao jogo e nunca se sabe exatamente o que é necessário fazer. Portanto, para o objetivo desta demonstração, temos aqui o Isildur Secret, em que os heróis ganham se coletivamente tiverem 5 de favor. Relativamente então aqui ao jogo, vou tentar exemplificar aqui um pouco melhor. Já vos expliquei aqui os conceitos gerais, que neste caso em concreto representam aqui a informação da Torre de Barad-dûr, que neste caso são onde Sauron está com os seus plots. Este baralho é o baralho de plots e o Sauron vai ter sempre várias cartas na mão. O Sauron vai começar, dependendo do plot inicial, vai começar com um número de plots em jogo, na mão, e estes plots vão ter também o mesmo nível de informação. Portanto, vamos ter também aqui este plot, que é o Loss of an Heir, e vamos ter também aqui este plot, que é o Urgent Summons. Neste caso, estes plots têm informação. A informação importante está aqui deste lado. Aqui representa o marcador que vai avançar e o número de casas. Portanto, este aqui, se calhar colocar em jogo, é útil, porque vai direto ao nosso objetivo. Este aqui não tanto, mas servirá talvez para enganar os jogadores. Temos também aqui o custo para os descartar de jogo. E temos também aqui o custo para o Sauron os colocar em jogo. Os plots iniciais são automáticos, um deles entra em jogo, mas estes têm de ser colocados em jogo.
Este custo que aqui está é representado pela Shadow Pool do Sauron. A Shadow Pool de Sauron é esta zona que aqui está, diz aqui Shadow Pool. E neste caso o Sauron vai ter também aqui a possibilidade de colocar marcadores. O jogo vai já começar, portanto, mediante aquele plot, vai já começar aqui com um marcador. E neste caso o Sauron tem um de influência na Shadow Pool. O que significa que, olhando aqui para estes plots, o Sauron consegue colocar este em jogo, porque tem 0, porque precisa de 0, aliás, e tem 1, mas não consegue colocar este em jogo, o que significa que vai ter de aumentar a sua Shadow Pool para ter pelo menos 4. Há também algumas restrições que têm a ver com estes números aqui. Estes números têm a ver com as fases de jogo, da fase 1, a fase 2 e a fase 3. Na fase 1, o Sauron apenas poderá ter, no máximo, 4 de influência na Shadow Pool. Na fase 2 passa para 8 e na fase 3 passa para 12, de forma a conseguir jogar os seus plots mais poderosos. Portanto, esta é a informação referente à Shadow Pool. E tem também a ver, como eu disse, com os plots que o Sauron pode jogar. Portanto, neste momento, o Sauron conseguirá jogar este plot, porque vai ter a possibilidade de ter este custo, mas tem também alguns deles, alguns requisitos. Portanto, aqui o Loss of an significa que requer a Monster Token or Minion within one space of the affected location. A affected location diz aqui, portanto, Edoras ou Minas Tirith. Portanto, o Sauron, para poder jogar este plot, vai ter de ter pelo menos 0 de influência na Shadow Pool, mas vai ter também de ter um monstro ou um Minion a um espaço de Edoras ou Minas Tirith. Portanto, neste caso, Minas Tirith, que é esta localização aqui, portanto, Minas Tirith, que é também um Haven, que eu já vos vou explicar o que significa. Temos aqui Minas Tirith, ou temos aqui Edoras. Portanto, uma destas duas localizações vai ter de ter um monstro, ou vai ter de ter um Minion a pelo menos um espaço. Os Minions são representados por figuras no tabuleiro, por miniaturas, e normalmente são os generais, os tenentes do Sauron. Portanto, existem 5 Minions em jogo. Temos o Black Serpent, que é este senhor que aqui está, que começa em jogo em Ner Arad, e temos também aqui o Mouth of Sauron. Portanto, estes são os Minions da fase 1 do jogo. Existem depois outros Minions que podem entrar em jogo, que estão ali nesta zona, como podem ver. Existe aqui o Gothmog of Gorgoroth, que será este senhor que aqui está, que entra na fase 2, juntamente com os Ringwraiths, que são estes senhores muito simpáticos, que toda a gente conhece, que também entram na fase 2. E finalmente na fase 3 entra automaticamente o Witch King, que é o Minion mais forte, é também o Minion mais forte, o mais poderoso, e o Witch King será o Minion que vai entrar na fase 3 do jogo. E eles entram automaticamente nas suas localizações. Neste caso em concreto já temos 2 Minions, portanto temos aqui o Black Serpent, cuja habilidade pode mexer 2 localizações quando é comandado a mexer, e os Monster Tokens podem sempre ser colocados a um espaço, independentemente da influência. Portanto, neste caso temos sempre a possibilidade de mexer 2 espaços para aqui o nosso amigo Black Serpent. Portanto, ele podendo mexer 2 espaços, portanto pode mexer aqui 1 e pode mexer aqui 2 para Osgiliath, o que significa que fica automaticamente a um espaço de Minas Tirith. Faz ligação entre Osgiliath e Minas Tirith, portanto está a um espaço de ligação, o que significa que aquele plot do Sauron já poderá ser jogado, porque ele já cumpre todos os requisitos necessários. Já vos vou explicar como é que funciona também a informação de jogar plots. Para vos poder exemplificar como é que o jogo funciona, além de todos estes conceitos, vou também explicar a ordem de turno. Os turnos funcionam da seguinte forma. Portanto, existe o turno do Sauron. O Sauron joga sempre primeiro, porque o Sauron está ao ataque. E depois existe o turno dos heróis. No turno dos heróis, cada herói faz o seu turno antes de passar ao próximo, o que significa que cada herói vai executar todas as fases de turno antes dos seus colegas. Portanto, para exemplificar como é que funciona o turno, portanto, a primeira coisa que vai acontecer e agora vou exemplificar aqui com este fantástico Player Aid, Heroes Rally. Portanto, o que vai acontecer aqui é os heróis, que são também representados por miniaturas, e tem também aqui uma
portanto, uma folha de personagem. Neste caso eu escolhi Argalad como exemplo. O Argalad tem aqui alguma informação. Então, tem aqui a imagem, tem também aqui os tipos de ataques, que eu já vou explicar, e tem aqui uma habilidade especial. Depois aqui tem a descrição de cada uma destes atributos: Fortitude, Strength, Agility e Wisdom. A Fortitude representa o número de cartas que vão buscar no final do turno do Sauron, neste caso 5. Strength é o custo máximo de cartas que conseguem jogar em combate, neste caso também 5. Agilidade são cartas que vão buscar no princípio do combate. A agilidade pode ser transformada em cartas ou em força. Portanto, vai depender um pouco daquilo que eram da tática de combate. O combate já vou explicar também. E o Wisdom, if more than this much is in a location, it is perils. Basicamente, este é a força mental, digamos assim, dos heróis relativamente à influência do Sauron nas localizações. Por exemplo, neste caso aqui, onde temos a fantástica localização de Barad-dûr, se um herói estiver em Barad-dûr, por acaso não é um bom exemplo, mas por exemplo, se um herói estiver aqui nos Dead Marches, tem 1 de influência, o que significa que esta localização, o herói consegue entrar nela e avançar nela sem grande perigo. O máximo que ali pode estar é de 2, até o herói entrar em pânico ou entrar em perigo, digamos assim, porque se tiver mais do que a sua Wisdom, 3 ou mais, digamos assim, o herói vai ter problemas naquela localização. Isso vai acontecer em todas as localizações. Portanto, neste caso, também já vou explicar como é que aquela influência aumenta e como é que é espalhada. Os heróis, como eu mencionei, se estiverem então numa localização, podem automaticamente limpar ou descartar toda a influência da sua localização. A exceção é uma Shadow Stronghold. Portanto, os heróis nunca conseguem limpar a influência de Shadow Strongholds, porque a influência do Sauron é permanente e é tão forte que não é possível limpar aquela zona. Mas todas as zonas à volta poderão ser limpas de influência. E aqui também entra uma estratégia de jogo, porque a influência que é limpa é da localização onde o herói está, o que significa que tudo o que estiver ligado a essa localização e que deixe de estar ligado a uma Shadow Stronghold também é limpo. Neste caso em concreto, imaginando que não havia aqui esta influência, o que iria acontecer é o herói limpa esta localização e limparia também esta, porque não teria ligação ou não teria influência adjacente para poder contaminar, digamos assim. Neste caso em concreto, o herói que vai fazer é limpar esta localização e não consegue limpar mais nenhuma, porque esta localização está a ser contaminada dali e estas 2 localizações estão a ser contaminadas dali. Portanto, o herói conseguiria eventualmente limpar uma zona. Mas se desse, por exemplo, aqui uma situação deste género, em que o herói teria a possibilidade de limpar mais localizações, vamos imaginar que isto estaria assim, digamos, vamos lá ver, isto estaria assim, exatamente, e viria, por exemplo, de outra localização qualquer, vamos lá imaginar, exato, ora vamos ver, por acaso não é um bom exemplo, mas vamos imaginar que estaria assim, portanto, um herói que fosse a esta localização, se limpasse esta localização, iria interromper a ligação até lá acima, o que significa que também limpava estas zonas automaticamente, porque deixariam de ter ligação a uma Shadow Stronghold, porque a ligação viria daqui desta zona. E a partir do momento que ele limpa esta localização, deixa de haver ligação e automaticamente esta zona fica descontaminada. Ou algo deste género. Portanto, será neste sentido que funciona a limpeza de localizações das Shadow Strongholds. Portanto, neste momento, como mencionei, isto é a primeira coisa que acontece no turno do Sauron, como podem ver. O turno do Sauron, a ver se eu consigo focar um pouco. O turno do Sauron tem aqui os Heroes Rally, que significa que os heróis vão limpar a influência das localizações onde estiverem. A seguir, o que vai acontecer é o Story. Portanto, todos os marcadores de história vão avançar. Isto não acontece no primeiro turno do jogo.
mas a partir do primeiro turno todos os marcadores de história vão avançar. O que vai acontecer é que o marcador de história dos heróis vai avançar automaticamente 2 espaços, portanto iria avançar para ali, e todos os marcadores nos plots de Sauron iriam avançar. Neste caso, o marcador amarelo iria avançar 1, digamos assim. Portanto, iria avançar 1. E, eventualmente, se por acaso o Sauron tivesse outro plot em jogo, iria também avançar o marcador. Vamos assumir que este plot estaria em jogo. Portanto, estaria aqui algures. Portanto, e já tínhamos aqui Minas Tirith. Estaria aqui algures. O que significa que também avançava o outro plot que ali está. O outro marcador que ali está, portanto, por causa daquele plot. Isto seria a maneira como os marcadores de Sauron avançam. O marcador dos heróis avança automaticamente, 2 espaços. Os marcadores de Sauron, o Sauron tem de trabalhar para isso. Portanto, será aqui uma informação muito importante, porque se o Sauron não tiver plots em jogo, os seus marcadores não avançam. Isto é muito importante. Portanto, continuando aqui a informação, e a fase 3 do turno do Sauron, vamos ver se eu consigo focar mais um pouco, a fase 3 do turno do Sauron será o plot, e neste caso o Sauron vai poder jogar plots. Ou vai poder descartar plots. Portanto, o que vai acontecer aqui é que se o Sauron, por exemplo, tiver plots na mão, mas não tiver espaço, porque imaginemos que o Sauron só tem espaço para 3 plots, como podem ver, portanto 1, 2 ou 3. Se o Sauron quiser jogar um plot e não tiver espaço, não vai poder fazê-lo. Ele vai ser obrigado primeiro a descartar um dos plots que estejam em jogo. No entanto, durante o seu turno e durante a fase de plot, a fase 3, o Sauron, a única coisa que pode fazer é ou pode jogar um plot ou pode descartar um plot. Não consegue fazer as duas coisas. Portanto, em termos logísticos, o Sauron está extremamente truncado e é importante que o Sauron tenha noção do que é que está a conseguir fazer. Portanto, neste caso em concreto, assumindo que era possível colocar este plot em jogo, vamos só imaginar que sim, vamos só imaginar que temos aqui já 4 na Shadow Pool. O Sauron colocaria este plot em jogo e poderia escolher o que lá está naquela localização e eventualmente na próxima ronda, porque nesta ronda os plots, os marcadores já avançaram, na próxima ronda eventualmente iria avançar o seu marcador mais 2 espaços, sendo que são todos cumulativos. Portanto, neste caso iria avançar, vamos lá ver, iria avançar 3 espaços o marcador amarelo. Portanto, o que significa que iria eventualmente começar a apanhar o marcador dos heróis. Portanto, mas vamos para já retirar estes marcadores daqui, estes plots dali, aliás, e vamos voltar a colocar então os marcadores onde estavam, porque para todos os efeitos, isto como eu mencionei no primeiro turno não acontece. Então o que iria acontecer a seguir, depois da fase de plot, seria a fase de evento. Portanto, a fase de evento tem a ver com este baralho que aqui está, aqui em cima, que eu vos vou mostrar. Portanto, este baralho representa os eventos que estão a acontecer na Terra-média. E o que vai acontecer aqui vai ser que o Sauron vai buscar 3 cartas, e vai escolher uma para jogar. As cartas que podem ser jogadas têm várias informações, nomeadamente tem aqui um número no canto superior direito, e esta informação é muito importante, porque neste caso o que vai acontecer é que a carta que vai ser escolhida depende de quem estiver dominante. Por exemplo, se os heróis estiverem dominantes, vai ser resolvida a carta com a prioridade mais baixa. Neste caso seria o 7, que é o valor mais baixo destas 3. Esta carta seria executada e os heróis, ou iria-se ler o que estaria aqui e iria acontecer. Portanto, neste caso o que vai acontecer é que todos os eventos vão ter, além daquilo que acontece, vão ter também aqui a possibilidade de fazer aparecer favores. Portanto, neste caso em concreto, os favores vão aparecer aqui nestas duas localizações. Vamos ver se eu consigo focar. Portanto, temos aqui favores a aparecer nas North Downs e nos Dead Marches. Portanto, e neste caso em concreto,
o que vai acontecer aqui é que estes favores vão aparecer. Esta bolinha que aqui está, esta pinta que aqui está, representa a localização no tabuleiro, porque as localizações no tabuleiro estão marcadas por cores, e portanto iria-se colocar um favor nas localizações correspondentes, portanto de North Downs e de Dead Marshes. Portanto, North Downs seria uma localização rosa, que neste caso será aqui algures. North Downs, onde é que está? Aqui. E o Dead Marshes será uma localização castanha, portanto que será aqui nesta zona. Portanto, temos aqui influência e um favor. Os heróis podem ir àquelas localizações apanhar favores, se assim o quiserem, e efetivamente todos os eventos seriam depois descartados. Alguns eventos podem entrar em jogo neste caso pode entrar em jogo permanentemente, portanto utiliza-se este marcador que está ali em cima, utiliza-se este marcador para dizer a localização, neste caso seria o WeatherTap, portanto colocaríamos este evento em jogo e colocaríamos este marcador em WeatherTop, que é algures por aqui, vamos ver, o WeatherTop será também uma localização, exatamente, portanto está um evento a acontecer em WeatherTop, portanto ali WeatherTop, aquele evento está a acontecer, os heróis podem lá ir e resolver aquele evento. É assim que funciona a fase de eventos. Se, como eu mencionei, se forem os heróis com domínio, é escolhido o evento de valor de prioridade mais baixa. Se for o Sauron, é escolhido o evento de prioridade mais alta. No caso de haver empate, o que vai acontecer é que simplesmente se vai buscar uma carta em vez de 3. E é assim que funciona a ideia dos eventos. Portanto, os eventos depois seriam descartados e durante a fase 1 temos aqui um baralho de eventos de fase 1 que depois seriam substituídos quando se entrássemos na fase 2 por um baralho próprio e na fase 3 por outro baralho igual, mas de fase 3. Portanto, os eventos são também encadeados temporalmente. Outra coisa que vai acontecer depois no turno do herói, como eu mencionei, portanto, temos aqui os eventos. Alguns eventos, além de fazerem aparecer favor, podem fazer aparecer personagens. Por exemplo, alguns eventos podem fazer aparecer aqui o nosso amigo Gandalf, não é? O nosso amigo Gandalf tem aqui, e todas as personagens têm aqui várias habilidades, o que significa que ele vai aparecer num sítio qualquer no tabuleiro, vamos imaginar que estaria ali. Um herói que vá consultar o Gandalf tem sempre duas possibilidades. Pode ganhar 2 de favor, que é isto que aqui está, e esta informação, isto é igual em todas as personagens. Portanto, temos aqui, por exemplo, o Denethor, que poderá, portanto, também dar 2 de influência, mas depois tem uma habilidade especial em baixo que os heróis também podem ganhar. Neste caso em concreto, o Gandalf dá 2 de influência, ou, se os jogadores quiserem, pode dar 1 de Wisdom. Nunca dá as duas coisas, os jogadores são obrigados a escolher, portanto, ou dá favores, não é influência, ou dá favores, ou dá o que estiver na parte de baixo. Os jogadores escolhem e, a partir do momento que esta personagem é consultada, ela volta novamente para a pool de personagens indisponíveis, porque elas só aparecem mediante determinados eventos. Portanto, o que torna o mundo extremamente dinâmico, com coisas a acontecerem por tudo quanto é sítio. Depois, outra coisa que vai também acontecer depois dos eventos é, finalmente, as ações do Sauron. Portanto, o Sauron vai ter várias ações. Dependendo do número de jogadores, o Sauron poderá ter 2 ou 3 ações. Vai depender do número de jogadores. E se houver 2 ou 3 jogadores, o Sauron vai ter 2 ações. Se tiver 4 jogadores, se houver 4 jogadores no jogo, portanto o Sauron mais 3, o Sauron vai ter 3 ações. As ações são marcadas com estes marcadores e são colocadas nestes espaços que aqui estão numerados. Portanto, 6, 5, 4, 2, 2, 1, 3, 2, 1. Estes espaços representam as várias ações que o Sauron pode fazer e normalmente o Sauron, quando utiliza estas ações, vai utilizar aquela ação e vai utilizar aquele número como referência, o número que tapou como referência. Neste caso, em concreto, as ações, aquilo que o Sauron pode fazer são 3 coisas. Portanto, pode colocar influência, pode ir buscar shadow cards e plot cards,
ou pode mexer minions e monstros. Neste caso, os números que aqui estão têm a ver com o número de vezes que esta ação pode ser feita. Neste caso, aqui ocorre 654, sendo que Sauron vai ganhar X de influência, portanto 6, 5 ou 4. Pode colocar 2 dessa influência na sua Shadow Pool, portanto 2 de influência pode colocar aqui, e os restantes vai ter de ser colocado em extensões das suas Strongholds, a sua Shadow Stronghold. Portanto, pode ser colocado ou na própria Shadow Stronghold ou em extensões da Shadow Stronghold, seguindo aquelas restrições de ligação que existem. Nunca é possível colocar nos Havens, portanto, nas localizações que têm um Haven, nunca é possível colocar influência, porque são localizações que os próprios heróis podem usar, portanto, e são sítios locais seguros, portanto o Sauron nunca pode lá entrar. Os minions e os monstros podem, mas não há nenhuma vantagem tática para o Sauron em fazer isso. Portanto, o Sauron vai colocar influência nas suas Shadow Strongholds e vai colocar X, sendo que X é o número de marcador, é o número que está por baixo do marcador. Como o Sauron tem duas ações, ele vai colocar ali, o que significa que a sua próxima ação pode repetir a ação, sendo que vai ganhar menos, ou pode escolher uma das outras ações. Estes marcadores vão ficar presos ali naquela zona, sendo que, da próxima vez que o Sauron jogar, quando ele colocar o terceiro marcador no tabuleiro, ou melhor, peço desculpa, quando ele colocar o quarto marcador no tabuleiro, os 3 primeiros vão ser removidos para poderem ser usados. Aquele último que entrou vai lá ficar. Portanto, temos aqui uma mecânica de worker placement, digamos assim, worker placement condicionada, mas é também é a maneira como o Sauron vai executar as suas ações. Portanto, como eu mencionei, aqui vai ganhar influência, 6, 5 ou 4. Aqui vai buscar X Shadow Cards e X Pot Cards, sendo que as Shadow Cards são estas, que aqui estão, e as Plot Cards são estas. As Shadow Cards vão para a mão, as Plot Cards vai poder ficar com uma delas. E neste caso em concreto, portanto, como podem ver, 2, 2 ou 1, portanto, as Plot Cards, aliás, como eu disse, peço desculpa, as Plot Cards vai ficar com uma delas. Portanto, as Shadow Cards são cartas extremamente perigosas que podem ser jogadas em determinadas alturas, portanto tem também alguns requisitos. Portanto, esta carta aqui diz que pode ser jogada no princípio do combate. Tem também um custo que é 3 mínimo de influência na Shadow Pool. Portanto, todas as cartas de influência, ou todas as cartas de Shadow, vão ter um custo mínimo. Esta precisa de 8 e precisa também de Play at the start of a combat involving a minion. Portanto, isto é um combate. Portanto, esta aqui é um combate qualquer. Esta é um combate com minion. Por isso é que ela é muito mais cara, o que significa que esta carta normalmente só poderia ser jogada na fase 2, que é quando o Sauron poderá ter até 8 de influência na sua Shadow Pool. Vai ganhando poder. Finalmente, a terceira ação que aqui está, que é esta que aqui está, significa que o Sauron tem 3 pontos de comando em que ele pode distribuir por minions e por monstros. Os minions... ele também pode fazer um summon de um monstro, pode fazer um spawn. Os monstros são representados por tokens destes, portanto estes tokens que aqui estão são representados por monstros. Normalmente os monstros têm também aqui, têm também aqui umas codificações de cores, o que significa que estes monstros vão ter de entrar nas localizações, ou em localizações que têm aquelas duas cores, e vão ter também de entrar em localizações que tenham pelo menos um de influência de Sauron. Portanto, também interessa ao Sauron espalhar a influência para poder chegar o mais longe possível e poder claramente colocar monstros em jogo. Os monstros estão identificados do outro lado, portanto, tem aqui uma fotografia do monstro. Alguns estão vazios, portanto, pode acontecer. Os monstros vão ser representados por um baralho de cartas, portanto, que é este baralho que aqui está. E, neste caso em concreto, o que vai acontecer aqui é que os monstros vão estar, portanto, como eu disse, representados. Têm aqui o número de pontos de vida, têm aqui a sua técnica de combate, que é o baralho que vão utilizar, e têm aqui algumas informações, nomeadamente a Fortitude, Strength e Wisdom.
além de que todos eles têm também aqui uma habilidade especial. Portanto, no caso do Barrow Wight, at the end of a combat round, if you are not defeated and you play the ranged card, heal 1 damage. Portanto, o Barrow Wight regenera, o Warg Rider faz um Surprise Assault, o Uruk-hai é Blood Fury e o Cave Troll cancela cartas de melee e por aí fora. Portanto, temos os Southrons, temos também os Dunelandings, temos um Balrog, o fantástico Balrog, temos um Oliphant, temos um Worn, temos um Agente, um Snaga, temos os Crabane, as Giant Spiders, os Orcs e temos basicamente todos os monstros do lore de Senhor dos Anéis, com exceção de dragões, acho que não temos dragões. E estes monstros podem aparecer em várias localizações mediante os pontos de comando e também a influência que lá tiver. Basta ter uma influência e é possível colocar lá um monstro. Portanto, o Sauron vai fazer as suas 2 ou 3 ações, dependendo do número de jogadores. E a seguir ao Sauron, outra coisa que o Sauron também pode fazer com esta ação é curar os seus minions. Portanto, se os minions tiverem entrado em combate e tiverem dano, o Sauron pode curá-los. Portanto, pode utilizar também pontos de comando para curar até, deixem-me só confirmar, para curar até 4 pontos de dano de um minion. O que é muita coisa, porque se nós formos a ver, temos aqui o Black Serpent tem 11 de vida, o Mouth of Sauron tem 9. Portanto, 4 de vida é praticamente metade da vida de um daqueles bichos. Portanto, é muito, muito forte. Portanto, são estas as ações que o Sauron pode fazer e que vão garantir que esta informação e que vão garantir que toda esta situação aconteça e que o jogo continue a avançar. E finalmente temos depois a última coisa que vai acontecer no turno do Sauron, que é o Hero Draw. Todos os heróis, no final do turno do Sauron, vão buscar cartas ao seu baralho até à sua fortitude. Não existe limite de mão. Portanto, agora é importante perceber como é que funcionam os heróis. Os heróis, como eu mencionei, vão ter então aqui uma carta destas. Temos aqui a Fortitude, temos a Strength, temos a Agility e temos a Wisdom. Portanto, os heróis vão buscar cartas ao seu baralho igual à sua Fortitude. Portanto, os heróis vão ter então aqui um baralho específico. Este jogo tem também aqui algumas mecânicas de deck building. Vão ter aqui um baralho. O baralho vai ter cartas com a cara do herói. Portanto, tem todas as cartas, tem toda a cara do herói. Vão ter também aqui, as cartas podem ser usadas para várias coisas. Aqui vai ter esta parte aqui é para combate. Aqui é a força da carta, digamos assim. E esta zona é usada para movimento, que eu já vou explicar. Os heróis vão buscar X cartas igual à sua fortitude. Portanto, neste caso, isto é a gestão de mão dos heróis. Os heróis vão ter então aqui estas cartas para poderem usar. E já vamos ver o que é que nós podemos fazer com as cartas. Portanto, no final do turno do Sauron, os heróis vão buscar X cartas, em que X é igual ao seu valor de fortitude. Depois, no turno dos heróis, e é aqui que as coisas começam a entrar em linha, no turno dos heróis vai haver várias coisas que podem acontecer, que eu já vos vou explicar. Mas a primeira coisa que pode acontecer é que os heróis podem descansar. Portanto, o descansar envolve também aqui várias coisas. Todas as cartas que são jogadas vão aqui... Portanto, temos aqui a Life Pool, que basicamente é o baralho. Temos aqui a Rest Pool, que são as cartas descartadas. E temos aqui a Damage Pool, que são cartas que são removidas do baralho. Neste caso, o que vai acontecer aqui é, cada vez que uma carta for usada, portanto, vamos imaginar que esta carta é usada, vai para a Rest Pool. E o baralho vai diminuindo, não é? E as cartas vão para a Rest Pool. O que vai acontecer aqui é que, na fase dos heróis, a primeira coisa que eles podem fazer é fazer um Rest. Ou seja, se não tiverem monstros ou minions na sua localização e se não estiverem numa Shadow Stronghold, portanto, se não houver nada de mau a acontecer à sua volta, podem descansar. O que significa que vão buscar todas as cartas que têm na sua Rest Pool, todas as cartas que têm aqui na Rest Pool, e juntam novamente à sua Life Pool, juntam novamente ao seu baralho. Portanto, fazem um reshuffle
Portanto, voltam a juntar todas as cartas da sua life pool, mas não voltam a usar juntar as cartas da damage pool. As cartas da damage pool deixem-me só confirmar. As cartas de damage pool, portanto as cartas que foram removidas do jogo, só são curadas se o jogador estiver num Haven, que são estas localizações aqui com os castelos brancos. Então temos aqui dois. Portanto, um jogador estiver aqui, um herói estiver aqui, ao descansar vai poder juntar não só a sua rest pool, mas também a sua damage pool, e ainda vai poder descartar cartas de corruption. As cartas de corrupção são estas, que podem ser atribuídas aos jogadores e efetivamente podem ser removidas ou pagando o favor, mais uma vez pagando favores, que não queremos, ou então estas cartas permanecem e vão afetar o jogador daquela maneira. Portanto, neste caso, a strength é reduzida em 1, ou, por exemplo, you may not take more than 3 travel steps during each of your future turns, ou seja, só se podem mexer 3 vezes, ou you may not gain more than 1 favor during each future turn, ou seja, vão ganhando menos favores e por aí fora. Portanto, estas cartas de corrupção são extremamente más, porque vão atrasar o jogo dos jogadores. Portanto, recapitulando, podem descansar juntando a sua rest pool ao seu life pool. Se estiverem no Haven, podem também adicionar a sua damage pool ao seu life pool. No entanto, ao fazerem isto, automaticamente estão a perder tempo. O que significa que o marcador do Sauron que estiver mais à esquerda, ou seja, que estiver mais próximo do início, avança um espaço. Em caso de empate, o jogador escolhe qual é o marcador que avança. Portanto, descansar não é necessariamente apenas bom, porque vai ter muita coisa, porque vai dar tempo ao Sauron para avançar. Portanto, a parte negativa. Outra coisa que depois vai acontecer na fase de turno dos heróis é aquilo que se chama onde é que está? Um ambush. Ou seja, se os heróis estiverem numa localização com que tenha um monstro ou um minion, portanto, neste caso não puderam descansar, o Sauron pode escolher atacar com esse monstro ou minion. No entanto, se o herói estiver num Haven e estiver lá um monstro ou um minion, só há combate se o herói assim o desejar. Portanto, como eu mencionei há pouco, o Sauron de colocar monstros ou minions dentro dos Havens taticamente não é vantajoso. Esta parte é importante porque se o herói for derrotado durante esta fase do seu turno, o seu turno termina imediatamente. E o que é um golpe bastante duro, porque significa que o herói não conseguiu fazer nada. Simplesmente o herói começou o seu turno, foi atacar por um monstro, foi derrotado e o Sauron ri-se maleficamente. Portanto, normalmente é isso que acontece. Na fase, se eventualmente estas duas fases forem resolvidas com sucesso ou não acontecerem, passamos para a fase de Travel. A fase de Travel é a fase principal do turno dos jogadores, sendo que é nesta fase que os jogadores vão poder fazer uso das suas cartas. As suas cartas vão ter aqui símbolos no canto inferior direito. Estes símbolos representam vários terrenos, portanto temos aqui montanhas, temos aqui florestas, montanhas, florestas, montes, e esses símbolos vão estar aqui no tabuleiro. Todas as localizações estão ligadas e tem também aqui um símbolo correspondente com um número dentro do símbolo. E os jogadores, para mexerem de localização para localização, vão ter de descartar ou uma carta com o símbolo correspondente à ligação ou o número de cartas que lá está, se não quiserem ou não conseguirem descartar uma carta com aquele símbolo. Portanto, neste caso em concreto, temos aqui então o nosso amigo Argalad, que está aqui em Lothlórien. Onde é que ele começa? Ele por acaso começa no Woodland Realm, mas pronto, vamos imaginar que ele está em Lothlórien. Portanto, ele pode ir para aqui descartando uma floresta, para aqui descartando uma floresta, para Moria descartando uma montanha, ou neste caso um monte. Ou pode ir para qualquer localização descartando o número de cartas que lá está. Portanto, pode descartar 3, 2 ou 2. Tem também aqui uma localização de rio, sendo que as localizações de rio
não conseguem usar a não ser que efetivamente descartem as cartas correspondentes. Portanto, neste caso a localização de rio é mais difícil de avançar. E neste caso, para irem para um rio tem que ter um barco. Portanto, o barco permite sempre gastar uma carta. Se não tiverem um barco, são obrigados a gastar o número de cartas que lá disser na localização do rio. Vamos só confirmar. E neste caso, exatamente, é isso. Portanto, o que vai acontecer é que nas localizações de água são obrigados a descartar o número de cartas que lá está, por isso vão precisar de um barco. Portanto, aqui, se ele quiser ir para Gladdenfield, para aquela localização, o caminho mais rápido é pelo rio, mas é obrigado a descartar 3 cartas. Aquilo que vai depois acontecer é que os jogadores, mediante cada localização, vão ter de ver se a localização é perigosa ou se tem monstros. Se for perigosa ou se tiver monstros, o Sauron pode escolher ativar a sua ação de ataque ou a sua ação de peril. As localizações são perigosas, as localizações assinaladas, nomeadamente são as localizações que estejam no tabuleiro que tenham arame farpado, portanto não se consegue ver muito bem, mas temos aqui, vou ver se consigo dar aqui um exemplo mais concreto. Portanto, temos aqui as localizações de Dol Guldur, Barad-dûr e Mount Gundabad, que são sempre perigosas, ou se tiverem mais influência de Sauron do que a Wisdom do herói, elas também são consideradas perigosas. Se forem perigosas, o Sauron poderá jogar... Se forem perigosas, o Sauron poderá jogar cartas de perigo, Peril Cards, que neste caso serão estas, e neste caso em concreto o que vai fazer, o Sauron vai buscar 3 cartas, vai confirmar se vai sempre usar a localização onde o jogador está, que está aqui em cima, portanto, any location in the Misty Mountains ou Mirkwood, vai ter de cumprir os requisitos e escolhe a carta para ser resolvida. Portanto, neste caso, normalmente todas estas cartas são más e o Sauron, quando as usa, é porque efetivamente vai dar-lhe alguma vantagem tática. Portanto, aqui relativamente então aqui ao Travel, outra coisa que vai acontecer é que os jogadores, se efetivamente não tiverem minions, monstros ou localizações perigosas, podem continuar e depois tem a fase de Explore. A fase de Explore é automática e significa que os jogadores podem fazer aquilo que quiserem, que é, se tiver lá o favor, podem recolher, se tiver lá uma personagem, podem consultar, se tiverem uma quest, podem completá-la, nomeadamente todas as personagens vão começar com uma quest inicial, onde é que está, exatamente. Portanto, the forest must provide no refuge. Neste caso, todas as quests têm também um setup, e o que vai acontecer é when you would draw encounter cards in the South Eaves combat orc, exatamente. Basicamente o setup é place Aragorn in the South Eaves, e temos de lá ir para resolver isto. Portanto, em vez de resolver o encounter, podemos também derrotar o orc. Derrotar um orc, escolher e buscar um orc e completar esta quest. Depois recebemos o reward, que é treino, e a advanced quest. O treino normalmente envolve também aqui um outro baralho. Um baralho que está aqui mais ou menos escondido. Este baralho é também um baralho que tem as mesmas costas das cartas dos jogadores, mas neste caso são cartas que não pertencem a nenhum jogador. O que vai acontecer aqui é que quando os jogadores recebem treino, como reward alguma coisa, vão buscar 2 cartas, vão escolher uma das cartas para ficar com ela e vão colocá-la na mão. Portanto, estas cartas depois podem ser usadas ou por várias coisas, pelo movimento ou para combate, e a outra é descartada. Portanto, é assim que funciona o treino. Há também aqui uma pequena mecânica de deck building em que os jogadores vão ganhando mais cartas e vão conseguindo fazer mais coisas. Portanto, outra coisa que podem também fazer é escolher um Dark Path, que neste caso é, se os jogadores estiverem numa localização, qualquer localização, podem fazer aquilo que se chama um Choose a Dark Path. E neste caso, se tiverem 3 ou menos cartas de corrupção, podem escolher ganhar um favor e ganhar uma carta de corrupção.
Neste caso, se efetivamente não houver favor que consigam ganhar, ou porque já foi todo recolhido, ou porque efetivamente já não está no tabuleiro, podem escolher sempre ganhar uma carta de corrupção e ganham automaticamente um favor. Às vezes, em caso de emergência, é importante, porque recordo que os favores são importantes para eliminar os plots do Sauron, que têm todos um custo em favor, ou mesmo para eliminar as próprias cartas de corrupção. Portanto, é uma das coisas que também podem fazer. Outra coisa que também podem fazer, podem descartar um plot, se estiverem na localização, portanto, assumindo que Argalad estaria aqui em Gladdenfield, pode descartar o plot gastando os favores correspondentes. Portanto, está ali, Gladdenfield, está ali aquele plot ativo, gasta o favor correspondente e descarta o plot. E finalmente, se estiverem num local com outro herói, podem trocar coisas. Trocando coisas, podem trocar favores, objetos e quests, excluindo as Starting e Advanced Quests. Algumas cartas aqui destes baralhos vão dar quests, que eu ainda não expliquei, e efetivamente é uma das coisas que podem fazer. Quando um herói não quiser fazer mais movimento ou não quiser continuar a sua fase de exploração, passa para a fase 4 do seu turno, que é a fase de Encounters. A fase de Encounters significa que a localização onde os heróis pararam, ou da localização onde eles estão, vão resolver aquilo que se chama um Encounter. Vamos imaginar aqui que estamos em Gladdenfield. Gladdenfield é uma localização verde, o que significa que o jogador vai ao deck correspondente das localizações e vai à procura do deck daquelas localizações, vai buscar 3 cartas e o Sauron vai ser obrigado a escolher uma carta correspondente à localização onde o jogador está. Neste caso, a ordem de prioridade mantém-se, portanto, vai ser ou o valor mais baixo em caso de domínio vai ser sempre o valor mais baixo, independentemente do domínio, vai ser sempre o valor mais baixo, e neste caso temos aqui qualquer localização em Mirkwood. Mirkwood é o verde claro, que não é o sítio onde Argalad está, que está no verde escuro, portanto Mirkwood não é. And the location in the Misty Mountains, que é efetivamente onde Argalad está. Temos também aqui qualquer outra localização, mas estas duas aplicam-se, mas como esta tem valor mais baixo, vamos ter de resolver esta carta. E basicamente temos aqui algum flavor text, e depois temos aqui o que acontece: Shuffle all cards from your hand into your life pool and your turn ends. Ou seja, efetivamente acabou por ser um evento bom, e depois todas as cartas vão ser automaticamente descartadas. Portanto, vai haver um encounter que pode ser bom, pode ser mau, normalmente é bom. Portanto, os jogadores, algumas cartas, como eu mencionei, podem ter quests e os jogadores ganham automaticamente essas cartas. E efetivamente depois do encounter passamos para o próximo jogador, que vai repetir todos estes passos. Quando todos os jogadores tiverem feito o seu turno, vão passar novamente para o turno do Sauron, onde efetivamente mais coisas vão acontecer. Este jogo vai desenrolar-se durante mais tempo, portanto, como eu disse, o máximo de turnos possível é 9, porque tem a ver ali com aquela linha, com aquela tabela, com aquela track que ali está. Portanto, os jogadores vão tentar completar quests, vão tentar descartar plots, vão tentar impedir que o Sauron comece a ganhar poder, efetivamente até chegarem ao final. O final é atingido quando um dos marcadores chegar ao último espaço, ou quando os 3 marcadores do Sauron chegarem àquele espaço ali marcado. A partir do momento que isso acontece, vai disputar o final, e o final vai acontecer, portanto vai ser... vamos confirmar sempre no turno do Sauron, se não estou em erro, vamos confirmar. Exatamente. Story. Exatamente, é sempre da fase de Story, no turno do Sauron, e vamos ver se o jogo termina. Se o jogo terminar, confirmamos a vitória imediata. A vitória imediata é sempre para o lado dominante, ou seja, o lado dominante vai revelar o seu objetivo. Se tiver completado o objetivo, ganha automaticamente o jogo, ganha imediatamente o jogo. Se não tiver completado o objetivo, vamos ver se o lado não dominante conseguiu completar o seu objetivo. Se o lado não dominante conseguiu completar o objetivo, então neste caso ganha o lado não dominante, porque efetivamente completou o objetivo. No caso de nenhuma das fações conseguir completar o seu objetivo secreto, vai haver aquilo que se chama
um combate final. Portanto, o combate final vai acontecer entre um herói à escolha e os Ringwraiths. Portanto, assume-se que houve uma emboscada dos Ringwraiths, um herói faz o seu last stand e tenta derrotar os Ringwraiths, e quem vencer esse combate vai ganhar o jogo. O combate vai desenrolar-se de uma maneira muito interessante. Como eu mencionei, e só para finalizar com a parte do combate, todos os heróis vão ter aqui um estilo de combate. Este estilo de combate representa o seu baralho e as bolas azuis representam a quantidade de cartas de ranged e as bolas vermelhas a quantidade de cartas de melee. Portanto, o Argalad é uma personagem de combate para combate de range. Se formos a ver outras personagens, temos efetivamente o Thalin, que é o anão, portanto é mais melee do que range. Temos a Eleanor, que é de uma personagem de Gondor que está equilibrado, portanto 3 de range, 2 de melee. Temos Berador, que é um ranger, que tem 3 de range e 2 de melee também. E temos Eometh, que é de Gondor, de Rohan, aliás, que tem 3 de melee, 2 de range. Portanto, vai haver sempre aqui alguma variedade relativamente às próprias personagens. Os próprios minions também vão ter essas informações ali. Portanto, temos ali o Black Serpent, 3 de melee, 2 de range, 2 de melee, 3 de range. O Gorgoroth, que tem 3 de melee e 2 de range. Os Ringwraiths, 3 de melee, 2 de range. E o Witch King, que tem 4 de melee e 1 de range. Portanto, o Witch King é literalmente para andar à pancada. O combate funciona também com estas cartas, como eu mencionei. E neste caso em concreto, o que nós vamos fazer é... A primeira coisa que vai acontecer é os jogadores, portanto, vão confirmar... Vamos só confirmar o combate, só para ver se eu não me engano. Exatamente. O que vai acontecer aqui é que os heróis vão ter as cartas na mão para combate. O Sauron vai buscar a sua carta de monstro. Portanto, vamos imaginar que é um orc. Temos aqui um orc. O orc tem aqui a indicação de que é um zealot. Portanto, o Sauron vai a este baralho, que ali está. Portanto, que será, vamos lá confirmar se será este, exatamente. Só para confirmar. Vai haver um baralho específico para cada tipo de monstro. Portanto, o Sauron vai então ao baralho de monstro. Vai buscar X cartas, que é o número de cartas igual ao Fortitude. Neste caso serão 5. 5 cartas. Cá está, exatamente, 5 cartas. Para o baralho de Fortitude. E vai poder jogar um total de força de 4 cartas. Neste caso, olhando para as cartas, isto vai funcionar também do lado dos heróis. Portanto, as cartas têm aqui a força. Portanto, esta carta vale 2 de força. Esta vale 1, esta vale 0, esta vale 0. E esta vale 1. Portanto, para todos os efeitos, o orc conseguiria jogar estas cartas todas. No caso do herói, se nós formos a ver, o herói vai ter aqui também 5 de força, digamos assim, vai ter a força. E depois vai ter agilidade. A agilidade vai poder ser atribuída ou à força ou, neste caso, à fortitude. Portanto, o herói o que vai poder fazer vai poder distribuir os 3 pontos de agilidade ou colocá-los em strength para aumentar o valor de cartas que consegue jogar, ou vai poder colocá-los em fortitude, o que significa que vai poder ir buscar aquele número de cartas extra. Portanto, vai ser uma escolha que o herói vai poder fazer, e depois cada jogador vai jogar as suas cartas. Os jogadores vão... Onde é que está o baralho do herói? Cá está. Portanto, 5 cartas para cada um. E os jogadores depois vão secretamente escolher uma das cartas e vão também jogá-la. Portanto, recordando que o número inferior direito é a força que é gasta. As cartas vão ter um tipo, portanto vai ser melee ou vai ser range, no caso de ter azul, até tem ali o símbolo. Vai ter um número de dano, portanto 1 de dano ou 2 de dano. Algumas cartas poderão também ter defesa. Portanto, neste caso em concreto, o que vai acontecer... Vamos então jogar, vamos imaginar que vamos jogar aqui um overdraw, que nos vai custar 1 de força, assumindo que só temos os nossos 5, não é? Portanto, eu vou buscar mais 3 cartas, para garantir que isto funciona. Portanto, eu vou colocar aqui uma carta em jogo, e
o nosso Sauron, nosso amigo Sauron, vai também colocar uma carta em jogo, que neste caso vai ser aqui o Hack, que basicamente vai colocar em jogo, vai valer 0, portanto é uma carta boa para jogar. Os jogadores colocam sempre uma carta, cada ronda de combate escolhem uma carta para jogar e depois viram a carta. E efetivamente resolve-se as duas cartas. Neste caso, o que vai acontecer aqui, o Overdraw, significa que ganha mais 2 de ataque se o oponente jogou uma ranged card. Neste caso, o meu oponente jogou uma melee card, portanto esta habilidade não despoleta, portanto vai ser só 2 de ataque. Neste caso, o Hack ganha mais 1 if your opponent plays a melee card. Também não aconteceu, portanto o que significa que o Argalad vai dar 2 de dano ao Orc e o Orc vai dar 1 de dano ao Argalad. Portanto, neste caso, o Argalad iria remover cartas da sua life pool, do seu baralho, para o damage pool, e o Orc iria levar 2 de dano dos seus 3 totais. Portanto, e neste caso, o combate continuaria, porque efetivamente não há ninguém morreu. E então vamos jogar mais uma nova carta, portanto vamos jogar estas duas cartas, portanto uma carta para aqui e uma carta, uma carta para ali, uma carta para ali e uma carta para ali. E então vamos resolver as duas cartas e agora vamos ver qual é que é a surpresa. Portanto, temos então aqui o Aimed Shot, que custa 3 e ganha mais 3 de ataque se a carta do seu oponente matches the type he played the last round. E efetivamente não. Portanto, temos aqui um Range Strike, portanto, que é uma carta de range. Na última ronda o Orc jogou uma carta de melee, portanto esta habilidade não despoleta. No entanto, o Range Strike gain +2 if your opponent plays a ranged card. Portanto, temos aqui o Range Strike do Orc ativa, porque esta é uma ranged card. Portanto, o que o Orc vai fazer vai dar 1 de dano mais 2, portanto vai dar 3 de dano. O Aimed Shot do Argalad vai dar 3 de ataque, que é o número de base que ali está, sendo que o Orc jogou um escudo, portanto absorve 1 dos pontos de ataque, portanto na realidade só leva 2. Mas como o Orc também só tinha 1 ponto de vida, na realidade o que vai acontecer é que o Orc vai morrer. Portanto, e o combate termina imediatamente a partir do momento em que um dos jogadores não consegue jogar mais cartas por conta da força, ou um jogador é derrotado, ou uma criatura é derrotada. Se formos a ver então aqui, temos o nosso Argalad já jogou 4 cartas, portanto 4 de força, aliás, portanto, esta carta que tinha 1 de força e esta que tinha 3, sendo que o máximo de força que ele conseguiria jogar seria 5. Ou seja, o Argalad só poderia jogar uma carta com 1 de força. O que nunca poderia jogar uma carta com mais do que 1 de força. Porque se jogasse uma carta com mais do que 1 de força, ou uma carta que ultrapassasse o valor restante em força que ainda tinha, ele iria automaticamente ficar exhausted, a carta iria ser automaticamente cancelada e o Orc iria continuar a jogar porque o Argalad já não teria mais defesa. E vice-versa. Portanto, isto vai acontecer com qualquer criatura e e em qualquer combate. Portanto, é mais ou menos assim que funciona o combate. Portanto, é apenas assim muito, muito breve. O combate é extremamente tático. É também aqui uma gestão de recursos muito interessante. E gostaria de dizer que é talvez um dos melhores sistemas de combate que eu já vi num jogo deste género. Portanto, é extremamente intuitivo e é extremamente tático e é muito, muito bom. Portanto, eu gosto imenso deste sistema de combate. Efetivamente, o jogo vai continuar. Portanto, é mais ou menos assim que funciona o Middle-earth Quest. O jogo vai continuar até um dos jogadores ou até um dos marcadores chegar ao final. Portanto, chegar ali ao marcador final. Ou os 3 marcadores do Sauron chegarem àquele espaço marcado. E na fase de plot do Sauron, o jogo seria disputado. O final seria disputado. Portanto, o jogo iria terminar e iríamos ver quem é que teria ganho. Portanto, na realidade, aqui sobre este jogo, eu tenho a dizer é que eu acho que é um dos melhores jogos do género, independentemente de ser o tema do Senhor dos Anéis, que é um tema que eu gosto imenso, que eu gosto muito e acho que muita gente também gosta, mas também ajuda. Portanto, e neste caso, o que eu tenho a dizer é que este jogo está muitíssimo bem desenhado. Tudo faz sentido neste jogo, todas as mecânicas estão interligadas. Todas as mecânicas são consequenciais,
ou seja, fazem sequência umas com as outras e garantem consequências para os jogadores, seja o Sauron, seja os heróis. E eu acho que é um dos melhores jogos do género e que, para quem gosta do Senhor dos Anéis, devia realmente experimentar este jogo. É um jogo extremamente longo, é um jogo que nunca leva menos de 3 horas, porque é muito longo. No entanto, é um jogo que, manifestando um grupo que manifesta interesse, vai ser uma experiência fantástica. Eu gosto bastante deste jogo, é um dos melhores jogos do género que eu tenho. É também um dos melhores jogos de Senhor dos Anéis. Há muitos, mas este é efetivamente um dos melhores. Eu acho que só é realmente superado pelo War of the Ring. Realmente o War of the Ring é um outro nível, em termos de complexidade também. Mas este é de facto um dos melhores jogos do género e eu espero, sinceramente, que haja oportunidade de mais pessoas jogá-lo. Apesar de ser longo, apesar de ser um jogo longo, eu espero que haja a oportunidade de mais pessoas jogá-lo, porque vale efetivamente a pena. Para os amantes do Senhor dos Anéis, este jogo é quase obrigatório, porque, como podem ver, este jogo não tem dados, este jogo tem muito, muito pouca sorte. Todas as decisões são tomadas pelos jogadores, seja na gestão das cartas, em termos de movimento, porque as cartas que são usadas para o movimento depois não estão disponíveis para combate, por exemplo, seja na gestão das ações do Sauron, que são colocadas ali. Portanto, é tudo à base da decisão dos jogadores. Portanto, é um jogo que tem muito, muito pouca sorte. Existem efetivamente... Aliás, existe muita mitigação de sorte, porque os eventos ali em cima são sempre retirados 3. Os encontros são sempre retirados 3. Existe também, inclusivamente, um baralho de encounters para o Haven, por acaso ser preciso. E são sempre retirados 3. E é sempre o valor mais baixo. E só é o valor mais alto nos encontros se efetivamente houver domínio por parte do Sauron. Portanto, o jogo auto-equilibra-se. É muito bom, está muitíssimo bem desenhado e é um jogo que realmente, para quem não o conhece, deverá efetivamente tentar jogá-lo. Não digo procurá-lo porque é um jogo que já está inacessível, indisponível há algum tempo. Portanto, não digo que seja fácil de encontrar. Portanto, não vou recomendar que façam isso. Mas, se tiverem a oportunidade de o jogar, não percam essa oportunidade, porque dificilmente poderão vir a ter outra. Para mim, é um dos melhores jogos do género, eu não me canso de dizer. Está muitíssimo bem desenhado e é um jogo que eu adoro. Posso dizer-vos que é um jogo que, apesar de ser longo, é um jogo que eu adoro. Pronto, eu espero sinceramente que tenham gostado do vídeo e do Middle-earth Quest. É grande, como podem ver, tem 2 tabuleiros enormes. Se gostaram do vídeo, já sabem, ponham um like. Se não gostaram, ponham um like à mesma, porque este vídeo é sobre o jogo do Senhor dos Anéis. Toda a gente gosta do Senhor dos Anéis, vá lá, sejam assim. E se gostarem do canal, já sabem, subscrevam e eventualmente poderão receber notificações do YouTube para outros vídeos que eventualmente possam aparecer. Da minha parte é tudo, espero que tenham gostado e até à próxima.